Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês e os descendentes de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo saiu de suas casas e todos vieram juntos a Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e sua família começaram a reconstruir o altar do Deus de Israel. E sobre o altar queimaram ofertas e sacrifícios conforme as instruções nas leis de Moisés, o homem de Deus. Eles reconstruíram o altar no mesmo lugar de antes e imediatamente o usaram para queimar os sacrifícios oferecidos ao Senhor pela manhã e ao entardecer, apesar de o povo estar com medo dos povos vizinhos. E celebraram a festa dos tabernáculos conforme instruções nas leis de Moisés, oferecendo ao Senhor os sacrifícios determinados para cada dia da festa. Também ofereceram ofertas queimadas diárias e os sacrifícios especiais exigidos para os dias de descanso, as celebrações da lua nova e as outras festas anuais do Senhor. Também foram trazidas as ofertas voluntárias do povo ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, os sacerdotes começaram a oferecer ao Senhor os sacrifícios queimados, isto antes que eles começassem a construir os alicerces do templo do Senhor. Depois contrataram pedreiros e carpinteiros, compraram toras de cedro dos povos de Tiro e de Sidom, e faziam pagamento com alimentos, vinho e azeite de oliveira. As toras eram trazidas das montanhas do Líbano e vinham flutuando ao longo da costa do mar Mediterrâneo até Jope, pois o rei Ciro da Pérsia tinha dado permissão para que se fizesse assim. A construção do templo propriamente dito começou no 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém. O grupo de trabalhadores era composto de todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém e estavam sob a direção de Zorobabel, filho de Sealtiel, de Jesua, filho de Josadaque, e de seus irmãos sacerdotes e levitas. Os levitas que tinham 20 anos de idade ou mais foram escolhidos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, com seus filhos e irmãos, Cadmiel e seus filhos, descendentes de Judá, e Henadad, com seus filhos e irmãos, ficaram incumbidos da supervisão de todo o projeto, pois todos eles eram levitas. Quando os construtores completaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes vestiram as suas roupas sacerdotais e tocaram as trombetas. Os filhos de Asaf fizeram soar os seus símbolos para louvar o Senhor na forma ordenada por Davi, rei de Israel. Eles cantavam cânticos de louvor e ações de graças ao Senhor, numa forma responsiva. A letra do cântico dizia assim: Ele é bom e o seu amor para com Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, porque haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e outros chefes das famílias mais velhas, que se lembravam do belo templo de Salomão, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo, enquanto outros gritavam de alegria. Assim, os gritos de alegria e o choro se misturavam de uma forma tão barulhenta que se podia ouvir de longe. Esdras capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e Benjamim ouviram dizer que os exilados haviam voltado e estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, eles se aproximaram de Zorobabel e dos outros chefes de famílias e sugeriram: Deixem-nos trabalhar com vocês, pois estamos tão interessados em seu Deus como vocês. Temos oferecido sacrifícios a ele desde que Esar-Hadon, rei da Assíria, nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e os outros chefes das famílias de Israel responderam: Não, vocês não podem ter parte na reconstrução do templo de nosso Deus. Nós é que devemos construir o templo do Senhor, o Deus de Israel, exatamente como Ciro, o rei da Pérsia, ordenou. Então os residentes locais tentaram desanimar e amedrontar o povo de Judá para que não continuasse a construção. Para isso, deram dinheiro e certos agentes do governo para que se opusessem ao povo e atrapalhassem os planos dos israelitas. Isso continuou assim durante todo o reinado de Ciro, até que o rei Dário, o persa, subiu ao trono. No início do reinado de Assuero, eles representaram uma carta
eles apresentaram uma carta de acusação contra o povo de Judá e Jerusalém. Eles fizeram a mesma coisa durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Bislão, Mitredate, Tabeel e seus companheiros escreveram uma carta em língua aramaica a Artaxerxes, e a carta foi traduzida para ele. O governador Reum e o escrivão Sinsai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O governador e o escrivão Sinsai, junto com seus companheiros, juízes e outros dirigentes locais, os persas, os babilônios, os homens de Ereque e Susã, e os homens de diversas outras nações, que o grande e renomado Asnapá havia tirado das suas próprias terras e havia colocado em Samaria e nas terras vizinhas que ficavam a oeste do rio Eufrates. Escreveram o seguinte: aqui está o texto que eles mandaram ao rei Artaxerxes. Ao rei Artaxerxes, saudações de todos os seus súditos leais que vivem a oeste do rio Eufrates. É bom ficar informado que os judeus enviados da Babilônia para Jerusalém estão reconstruindo essa cidade historicamente rebelde e má. Eles estão reconstruindo os muros e consertando os alicerces do templo. Além disso, desejamos que o rei saiba que, se esta cidade for reconstruída e seus muros reparados, será um grande prejuízo para o rei, pois os judeus vão deixar de pagar os impostos, tributos e taxas devidos ao rei. Visto como somos agradecidos ao rei como nosso protetor e não desejamos vê-lo sendo desonrado dessa maneira, resolvemos enviar esta informação ao rei. Sugerimos que o rei faça uma busca nos antigos registros e descubra como esta cidade foi rebelde e problemática em tempos passados. Ela foi destruída por causa de sua longa história de revolta contra os reis e países que tentaram dominá-la. Queremos declarar que, se esta cidade for reconstruída e os muros forem terminados, o rei pode esquecer dessa parte de seu império além do Eufrates, pois pode considerá-la perdida. Então o rei deu esta resposta ao governador Reum, ao escrivão Sinsai e aos seus companheiros que moram em Samaria e em toda a região a oeste do rio Eufrates. Saudações! A carta que os senhores me enviaram foi claramente lida na minha presença. Ordenei que se fizesse uma busca nos registros e, na verdade, descobri que em tempos passados Jerusalém foi um foco de revolta contra muitos reis e que tem sido um lugar de rebelião e montins. Verifico além disso que houve alguns reis muito poderosos em Jerusalém que governaram toda a terra além do rio Eufrates e receberam enormes quantias de impostos, tributos e taxas. Portanto, ordeno que esses homens parem a construção do templo e essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Não se demorem, porque não devemos permitir que essa situação escape do nosso controle e os interesses reais sejam prejudicados. Quando esta carta do rei Artaxerxes foi lida perante Reum e Sinsai e os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e obrigaram os judeus a parar a construção. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. Ocorreu que o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, trouxeram mensagem de Deus aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, animaram os judeus a recomeçarem a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus os ajudavam. Mas Tatenai, governador das terras a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros logo chegaram a Jerusalém e perguntaram: quem deu a vocês permissão para reconstruir esse templo e terminar esses muros? Eles também pediram uma lista dos nomes de todos os homens que estavam trabalhando no templo. Mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus e assim os inimigos não os obrigaram a parar a reconstrução enquanto o rei Dário não examinasse o assunto e tomasse sua decisão. Esta é a cópia da carta que Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e os outros oficiais que ficavam deste lado do Eufrates enviaram ao rei Dário. O relatório que enviaram a ele dizia o seguinte: ao rei Dário, saudações. Desejamos informar ao rei que fomos ao local da construção do templo do grande Deus de Judá. O templo está sendo construído com enormes pedras e o madeiramento já está sendo assentado nas paredes.
A obra prossegue com grande energia e sucesso. Então perguntamos aos líderes: quem deu a vocês permissão para fazer isso? E perguntamos quais os seus nomes para que pudéssemos notificar o rei. A resposta deles foi: somos servos do Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo o templo que há muitos séculos foi construído aqui por um grande rei de Israel. Mas depois os nossos antepassados provocaram a ira do Deus dos céus. Ele os abandonou e os entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, que destruiu esse templo e levou o povo cativo para a Babilônia. Porém, eles insistem que o rei Ciro da Babilônia, durante o primeiro ano de seu reinado, emitiu um decreto para que o templo de Deus fosse reconstruído. Eles dizem que o rei Ciro devolveu os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo em Jerusalém e colocado no templo da Babilônia. Eles dizem que esses objetos foram entregues à guarda de um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. Ele disse: leve esses vasos a Jerusalém e coloque-os no templo de Jerusalém. Reconstrua a casa de Deus ali no seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces do templo em Jerusalém, e o povo vem trabalhando nele desde esse tempo, embora ainda não esteja acabado. Solicitamos que o rei faça uma busca na Biblioteca Real da Babilônia, a fim de descobrir se em algum momento o rei Ciro emitiu tal decreto para construir o templo de Deus em Jerusalém, e depois nos faça saber a sua vontade nessa questão. Esdras capítulo 6. Assim o rei Dário deu ordens para que se fizesse uma busca nos arquivos da Babilônia onde os documentos estavam guardados. Finalmente se encontrou o registro no palácio de Ecbatana, na província da Média. O documento dizia e Dário comunicou: no primeiro ano do reinado de Ciro foi emitido um decreto referente ao templo de Deus em Jerusalém, dizendo o seguinte: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, onde os judeus oferecem sacrifícios, ela deve ser reconstruída e os alicerces devem ser muito firmes. Será de 27 metros de altura e 27 metros de largura. Haverá 3 carreiras de enormes pedras no alicerce, cobertas com uma carreira de madeira. Todas as despesas serão pagas pelo rei. E os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor tirou do templo de Deus serão levados de volta para Jerusalém e colocados no templo como estavam antes. Agora então Tatenai, governador do território, a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai e os outros oficiais dessa província permaneçam longe de lá. Não interrompam a construção do templo, deixem que ele seja reconstruído no seu antigo lugar e não perturbem o governador de Judá e os demais chefes em seu trabalho. Eu promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão pelos líderes dos judeus na construção desse templo de Deus, que sem mais demora vocês paguem todos os custos da construção com o dinheiro recebido de meus impostos do território a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. Deem aos sacerdotes em Jerusalém novilhos, carneiros e cordeiros para as ofertas de sacrifício ao Deus dos céus. E deem a eles trigo, sal, vinho e azeite todos os dias sem falta. Então eles estarão em condições de oferecer sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orar pela vida do rei e seus filhos. Qualquer pessoa que tentar mudar este decreto terá arrancadas as vigas de sua casa, será atravessada por uma dessas vigas e será empalada. A sua casa será transformada num monte de entulho. O Deus que escolheu a cidade para sua habitação destruirá qualquer rei e qualquer nação que altere este decreto e destrua este templo de Jerusalém. Eu, Dário, expedi este decreto, que ele seja obedecido com toda a diligência. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros imediatamente se dispuseram a cumprir a ordem do rei Dário. Assim, os chefes judeus continuaram o seu trabalho e foram grandemente estimulados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Finalmente, o templo foi terminado, conforme havia sido ordenado por Deus e decretado por Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Então, o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos sacerdotes, levitas e todo o povo.
Durante os festejos de dedicação foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, e 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado das 12 tribos de Israel. Depois os sacerdotes e levitas se organizaram em vários grupos de serviço para fazerem a obra de Deus conforme estava instruído no livro de Moisés. No 14º dia do primeiro mês, os exilados comemoraram a Páscoa, porque nessa época muitos dos sacerdotes e levitas se haviam consagrado. Eles estavam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os exilados, por seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram do cordeiro. Alguns dos pagãos que se estabeleceram em Judá e que abandonaram os seus costumes imorais se juntaram aos israelitas na adoração ao Senhor, o Deus de Israel. Eles, com a nação inteira, celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias. Houve grande alegria em toda a terra, porque o Senhor fez com que o rei da Assíria fosse generoso para com Israel e prestasse auxílio na construção do templo de Deus, o Deus de Israel.